Ai, ai. Inacreditável, né, pessoas cheirosas, como o ano tá passando muito rápido. Já estamos em junho. E junho tem o quê? Além das famosas festas juninas, temos o mês em que as firmas lembram desta bandeira aqui. Depois, infelizmente, as firmas, a esquecem. Deixa as gays pra lá. Mas hoje, nesse vídeo, eu não estou aqui para reclamar que as empresas só olham para o Pink Money nessa época. Estou aqui para contar para vocês como era a vida GLS nos idos dos anos 80. E não vai ser coisa de kakura não, porque nem tão kakura eu tô assim. É apenas uma pessoa que teve a sorte de viver o melhor período dos últimos anos. Fica ligado. Que demais! Pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Pois é, né, pessoa cheirosa? Junho, além de Olha a Fogueira e Iaiá, temos também a nossa, a minha, a sua, a nossa parada LGBTQIAP+. Um mês em que as firmas lembram da comunidade e dizem que vão fazer o melhor, vão fazer todas as inclusões possíveis e imaginárias. A gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Mas deixa pra lá, a história desse vídeo é outra. No dia de hoje, eu vou contar no dia de hoje, ó. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês das baladas GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, que era como se dizia, e cá entre nós era bem mais fácil. Enfim, outra história. Vou contar pra vocês, falar pra vocês de algumas casas noturnas que havia aqui na minha maravilhosa cidade de São Paulo nos idos dos anos 70, 80 principalmente e 90. E como eu disse no início desse vídeo, não pensa que é coisa de kakura não, porque nem tão kakura tô assim. Eu vivi essa época, eu era novinho, eu tinha um RG falso para poder entrar nas baladas, mas ninguém precisa saber. E aproveitei muito. Era uma época em que você ia para as baladas realmente para dançar. Tinha um nheco-nheco, tinha, só que era bem mais discreto. Porque cá entre nós, né, pessoas serosas, as músicas dos anos 70 e 80 e começo de 90 eram realmente dançantes. Não era só essa que está acontecendo hoje. Mas vamos lá, deixa de reclamação. Não tô aqui para vir com aquela história de ai, no meu tempo, que meu tempo é agora. Vamos falar então das casas notúrnicas. Mas antes, me siga nas minhas redes sociais, que são essas daqui. Deixe joinha nesse vídeo e se inscreva no canal, please. A primeira que eu quero falar pra vocês é a boate chamada Dama de Ferro. Foi uma das primeiras boates GLS aqui na cidade de São Paulo. Dedicada à música pop, disco, era uma forma de um bar-boate. Não cheguei a ir, quando eu comecei a sair, essa boate, esse espaço já tinha fechado. Mas tenho boas informações sobre o mesmo. Foi, vamos dizer assim, o começo de tudo, o avant-garde. Aqueles que foram na frente, que deram a cara a tapa para você, bichinha cocó, poder andar de mão dada na Paulista com o seu namorado, ou, se você for uma caminhoneirazinha, com a sua namorada. Vamos dar palminhas para os primeiros. Outra que infelizmente eu não cheguei a conhecer foi a Candy Darling, o nome foi dado baseado na musa trans de Andy Warhol. Fazendo um parênteses aí, livro que eu li, que eu já até falei aqui no canal, que eu recomendo pra vocês, livraço, pessoas cheirosas. E teve, como eu falei, essa boate Candy Darling, fazendo um outro parênteses. Aliás, a exposição de Andy Warhol está aqui na FAAP, acho que até o dia 30 de julho, se eu não me engano. Enfim, eu tô indo no dia 10. Que se quiser me encontrar, eu vou estar lá tipo 2 da tarde. Vamos lá, vocês vão gostar. Enfim, mas falando da boate, era um espaço mais voltado para o público que adorava fazer festas, shows, vamos dizer assim, para os transformistas, como se falava na época. Era um espaço não muito grande, mas que tinha uma variedade, uma gama de shows bastante interessantes. Queria ter conhecido. Infelizmente, era muito novinho. Piquerrucho. Sei. Escandalosos, olha o nome do lugar, também não cheguei a conhecer. Era um
bar boate onde se reuniu as gays e as sapinhas mais alternativas. Vamos dizer assim que foi os primórdios do massivo, os primórdios do pessoal clubber, que veio só nos anos 80, 90, final de 80, 90. Escandalosos, nunca ouvi falar dessa. Essa realmente eu descobri fazendo as minhas pesquisas abalizadíssimas. Luzia começou no final dos anos 80. Era um espaço mais bar, mas assim, não, as informações que eu tenho não eram muito boas não. Era um espaço que tentou se organizar, mas acabou se perdendo. Também não cheguei a conhecer. Fiquei descobri agora nas pesquisas e fui me informar. Só que as informações não foram tão boas desse bar não. Bar, boate, enfim. Barão da General. Esse não era uma boate propriamente dita, era mais um bar, um lugar de encontro para a comunidade GLS. E era muito badalado, com uns bons drinks e um lugar muito fervido. Esse eu cheguei a ver, não cheguei a entrar, porque o RG não passou, enfim, mas cheguei a conhecer sim. Agora vamos falar daquelas que eu conseguia entrar. Vou deixar minha primeira pro final. Quero falar para vocês da Corinto, que ficava ali perto do Shopping Ibirapuera. Agora eu nem sei o que é aquele lugar, se é uma casa de show, se eles alugam para festas, ou se é mais uma igreja caça-níquel, né, enfim. Foi um espaço que tinha muitos shows, o espaço era muito grande. Era muito gostoso de ir dançar. Eu lembro que tocava muito Delight. Aí já no começo dos anos 90, era um espaço muito agradável e os shows eram fantásticos. Infelizmente, quando chegou a crise de AIDS, a casa ficou meio balançada, principalmente porque muitos dos artistas e das artistas dessa casa, infelizmente, foram levados por essa praga. Mas era um lugar que eu conseguia entrar, eu lembro que pagava, a entrada era R$1, olha só que maravilha. Então eu lembro que eu tinha uma mesadinha, né, nessa época, eu já trabalhava, mas não ganhava bem. Enfim, e eu lembro que eu ainda sentia uma mesadinha e com R$5 eu conseguia ir o mês inteiro e ainda pagava o troquinho do estacionamento. Fantástico. Corinto eu tenho saudade. E tinha outra também próximo da Corinto, que ficava ali na Avenida Ibirapuera, que eu lembro que tinha até uma certa rivalidade entre as casas. Era uma casa meio metida a besta. O Corinto você tinha pessoas de todos os níveis sociais, então a coisa ficava mais legalzinha. Essa que eu tô tentando lembrar o nome, se eu achar eu coloco aqui pra vocês. Ela era assim meio elitista. Eu fui umas 2 ou 3 vezes, não gostei muito. Agora na Corinto, pessoas cheirosas, eu batia cartão. HS. Esta está aberta até hoje. Hoje em dia o lugar é o ABC Bailão, também destinado ao público LGBTQIAP+, só que de uma certa idade, uma maior idade. Era um lugar que foi tão badalado que até o Freddie Mercury, quando esteve no Brasil, foi dançar no HS, às vezes também chamado de HS Clube. É um espaço não muito grande, não, certo? Mas sempre foi e ainda é muito acolhedor. Se você gosta de músicas dos anos 60, 70 e 80, é o lugar certo para ir. E vá sem medo, porque o lugar é limpo, é bem organizado, não há, tem uma boa segurança, com exceção da rua, né, porque ali é Amaral Gurgel, o centro, é meio perigosinho, mas dentro ali você vai ter toda a paz possível e imaginária. E vai dançar e se divertir muito, porque as manas 50, 60 plus são muito divertidas. Agora eu vou falar de uma das antiguinhas que foi inaugurada em 1972. Nostro Mundo. Foi a primeira boate LGBTQIAP+, ou GLS, que eu fui. Ela fica ali no começo, no final da Paulista, começo da Consolação, lá em cima, né? Ou fim da Consolação, não sei, lá em cima. E é uma boate pequena, e ela terminou no final, agora se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui mesmo, acho que ela fechou no 92, se eu não me engano. É um espaço não tão grande, mas também que tinha shows fantásticos. E a Condessa, que organizava o pessoal, organizava as festas, era maravilhosa. Foi outra que também sofreu muito, teve uma grande perda na época da AIDS. Mas o espaço era fantástico, tinha muitas festas. E como eu falei, foi o primeiro lugar que eu fui.
deixa eu contar a história. Eu lembro que eu tava lá, ouvi dizer, né, saí da minha casa e falei, hoje eu vou. Peguei meu Fusca verde, né, nessa época eu tava com 19 aninhos, né, piquerrucho, e fui. Mas não tava com coragem de entrar. Fiquei dando volta no quarteirão, volta no quarteirão, volta no quarteirão, olhava, falava, não vou entrar, não vou entrar. De repente, pessoas cheirosas, toca os acordes de The Boy with a Thorn in His Side. Que é até hoje a minha música tema favorita, o tema da minha vida. Quando eu abri meus olhinhos castanhos amendoados, eu já estava no meio da pista. Não lembro se eu paguei, obviamente, claro que paguei, você não tinha entrado. Não lembro, eu sei que subi aquela escada, tudo assim. Gente, fantástico. Quando eu abri meus olhinhos, eu estava no meio da pista, rodeado de pessoas sendo felizes. E o espaço não era muito grande, como eu te falei. Ele tinha umas mesas bares, enfim, umas mesas que eram parafusadas no chão. Por quê? Quando a casa lotava muito, todo mundo subia, inclusive papaizinho aqui, subia para dançar em cima das mesas. Bons tempos. Vi o começo, não, aliás, não vi o começo, porque como eu falei, ela abriu em 72, eu fui na década de 80 lá, mas infelizmente vi a decadência. Quando eu lembro que a primeira vez que eu fui lá com um amigo, uma vez que eu fui lá com um amigo, e eles abriram um dark room, vocês bem sabem o que é, eu virei pro meu amigo e falei, acabou. E aí acabou mesmo. Os shows ficaram meio pesados, com Go-Go Boys nus, o Dark Room era uma grande atração, a casa perdeu o intuito de lugar de show, lugar de ir para dançar, e se tornou mais um point onde o povo ia para, enfim. Eu sei que o final foi meio tristinho, e houve uma certa, vamos dizer assim, decadência do espaço. Acho que foi depois que a Condessa bateu as botas. Então, tinha outras casas também nesse período. Tinha a famosa, como é que era? Medieval, em que, se eu não me engano, foi na Medieval que houve uma festa em que a atriz Wilza Carla foi montada em um elefante. E essa casa ficava na Augusta. Tinha outras também, como Rose Bombom, que era meio metida besta. Tinha outras baladas, mas talvez para um público menor. Depois a coisa foi mudando. Veio o Massivo, veio outros espaços, talvez mais passageiros, para um público, vamos dizer assim, um público maior. Até chegar hoje em dia, né? Até chegando hoje em dia, que temos o Bofetada, que mudou bastante, que fica ali perto da Augusta, e outras baladas. Mas eu acho que como tem muita balada, a coisa se esfarelou. Porque antes a gente sabia que ia encontrar pessoas chapchuras, porque o número de baladas era o melhor. Agora a cidade de São Paulo toda tem. Onde você vai, tem. O que é muito bom. Eu acho que isso é inclusão, isso é diversidade, isso é mais opções. Mas era legal quando a gente se encontrava, principalmente na região do Bexiga, que não tinha muitas baladas, tinha uma ou outra, mas era mais voltado para bares, GLS. Mas eu acho que de todas essas casas, a que mais me deixou saudade foi a primeira que eu fui, né? Ela é a primeira balada, a Nostro Mundo. Pena que acabou. Tinha também no Bexiga, lembrei agora, uma que era famosíssima, só que ela era mais, não era totalmente GLS, era mais assim, voltada para um público eclético, que era o Madame Satã. Acredito aberto até hoje, voltou, mas não tá com aquela bola toda que tinha nos anos 80. Foi Morsegovia durante um período, olha só que nome ridículo, Morsegovia, nada a ver. E voltou a ser Madame Satã. Lá também era muito legal. Foi lá que eu tive a sorte de ver Kid Abelha, quando Paula Torla, todos eles começando, vi Paralamas, vi os Titãs, mas a gente não dava muito chaptura pra eles, porque eles eram uma banda nova que estava começando. Mas também era um point. Outra também que é dessa época, que ainda está aberta, a Túnel. A Túnel está aberta até hoje e ainda é legal. A Túnel, eu gosto. Os drinks não são muito bons não, precisa dar uma melhorada. A Túnel, que fica ali no Bexiga, e só tem ela ali no pedaço, não é aquele tipo de lugar que você consegue andar, depois você vai pro bar, né? Chegou lá, ficou, mas a Túnel ainda está aberta. Se eu achar a data quando ela foi fundada, eu coloco aqui para vocês. A Túnel vale a pena, a Túnel ainda está mantendo a sua tradição. E depois, claro, depois de um bom tempo, veio a Blue Space, que foi bem maior, aí veio a pandemia e a casa foi dividida.
Tá legal? Ainda está legal. Principalmente quando Thalia Bombinha, quando Silvete Montilla estão fazendo seus shows. Os shows da Blue Space são fantásticos. E é um lugar que acolhe também não só a comunidade LGBTQIA+, mas também a todos que querem se divertir. Enfim, pessoas cheirosas, muito do que eu falei aqui vocês podem encontrar no filme, no documentário São Paulo em Hi-Fi, que eu tenho a sorte de ter em DVD. É um documentário muito legal que mostra a cena GLS das décadas de 60, 70 e 80. Vale muito a pena. Se eu não me engano, está na Netflix. Entrem lá, assistam e aproveitem. Enfim, espero que tenham gostado dessas informações que eu trouxe. Não estou querendo dizer que as baladas de hoje são ruins, são apenas diferentes. O mundo mudou, o público mudou. Tem muito mais siglas, não só GLS, para serem atendidas. E há opções para todos os gostos, em todos os lugares da cidade. Mas que, vamos falar uma frase bem de Kakura? Mas que os anos 80 eram melhores, eram melhores. Saudades de um tempo que não volta mais. Frase de bicha velha. Enfim, pessoas, então, bom mês de orgulho para vocês, mesmo que vocês não sejam da comunidade, que vocês aproveitem esse mês de festa, esse mês de alegria, que as firmas não fiquem pensando na comunidade só nessa época, que realmente tenham políticas que englobem, que abrace durante o ano inteiro, e vamos ser felizes, pessoas, porque a vida é muito boa, a vida é colorida, a vida é um arco-íris. Ok? Beijo na alma. Tchau, tchau.